Fala, meu povo, tudo beleza com vocês? A gente vai agora aqui fazer um comentário do vestibular da Unicamp, sua segunda fase, especialmente a prova de Física dessa edição de 2026, né? Gente, para começar, queria aqui trazer a ideia de que a gente está fazendo aqui um comentário numa equipe, que é uma equipe muito boa, nossa equipe de Física, aqui do Farias Brito, e a gente, primeiramente, gostaria de parabenizar a banca, porque foi uma prova bem diversificada. É bem verdade que talvez faltou algum tema, por exemplo, a gente sentiu falta ali de eletricidade como um todo, seja eletrostática, seja eletrodinâmica ou mesmo magnetismo, né? Mas foi uma prova que acabou passeando por todos os outros temas que não fosse essa parte de eletricidade, né? Um nível também relativamente, digamos, tranquilo, do ponto de vista de que nós não necessitávamos de algum pensamento muito fora da caixinha, mas, como eu sempre gosto de dizer, uma prova bem moderna, bem aplicada, né? Então, é uma prova que ela requer da gente bastante leitura e estudo. Então, por exemplo, acompanha comigo aqui, ó, a primeira questão da prova de Física, que era essa questão 9, que era uma questão de cinemática, pelo menos o item A. Aí, essa questão, ela talvez gere alguma dificuldadezinha por você ter que fazer o gráfico. Fazer gráfico, às vezes, é um pouco chato, né? Mas como a aceleração ela era constante, se você observar na tabela, né? O tempo vai passando e a velocidade vai aumentando em quantidades iguais, né? Implicando que pelo menos nesses 12 primeiros segundos o movimento ele é uniformemente variado. Você primeiro tinha que achar esses pontinhos aqui, depois traçar a reta e depois nesse último intervalo ele estava com velocidade constante, seria um movimento uniforme, né? Bacana. Depois fazer a função horária da posição, sendo que ele disse a posição inicial, a velocidade inicial, a gente descobriria a aceleração e rapidamente a gente consegue descobrir a posição. No item B, era que ele pedia para que nós fizéssemos 3 coisas. A primeira é estimar a massa de um carro. Isso aqui é aquela coisa, não adianta você estar fazendo só muita questão, você tem que estar lendo, né? Você tem que estar por dentro dos valores e tudo mais. Então, essa aqui você tinha que estimar a massa de um carro, um carro elétrico, né? Que vai variar aí de 1 a 2 toneladas, né? Bota 1,5, que é um valor médio bacana. Então, você, para começar a estimar, entre 1.500, 1.800 e tal, utilizava o teorema do impulso para descobrir o módulo do impulso, ele queria o módulo, né? E depois o módulo do vetor força, né? Que bastava utilizar a fórmula do impulso de um modo geral, considerando essa força o valor médio, né? Que ele pede, que funciona como se fosse um valor constante, e por isso a gente utiliza esse valorzinho aqui. Então, uma questão tranquila por um lado, mas chatinha pelo fato de ter que fazer gráfico e tudo mais, não era uma das mais fáceis da prova, né? Mas era uma questão que dava para você tentar garimpar alguns pontos, né? Vamos para a questão seguinte, quer dizer, a 9 envolvia cinemática no item A e a parte lá de dinâmica, impulso, né, no item B. Essa 10ª de gravitação também sempre aparece na segunda fase da Unicamp, né, tanto na primeira quanto na segunda, mas a primeira, no item A, ele queria basicamente a distância, queriam 2 coisas, né? A distância D, que não era difícil, bastava você ver fazer essa diferença, né, ó. E depois ele queria a razão entre os módulos das forças gravitacionais, né? E sendo que ele dava a razão entre o quê? Entre as massas, né? Então, utilizando a lei da gravitação universal, sabendo as distâncias e sabendo a razão entre as massas, os cálculos batem bonitinhos, a gente encontra essa razão, né? E no item B bastava utilizar a lei de Kepler, né? A terceira lei de Kepler, porque ele dava a distância e o tempo, então basicamente você com a terceira lei de Kepler resolvia rapidinho sem números ruins nem quebrados, né? Então, questão tranquila, essa aí dava para você garantir uma pontuação boa também, né? A 11, gente, é uma questão de calorimetria e, na verdade, até bem tranquila, porque bastava você utilizar primeiro o calor latente, porque só iria mudar estado físico, né? E considerando que a potência seja constante, né? Ia dar 160 segundos. E o item B, você utilizava a fórmula do calor sensível, né? Olhando aqui no gráfico, vendo que a variação de temperatura foi de 0,06 graus Celsius, né? Nesse intervalo de 0,15 segundo, você descobria o calor, né? Em joules. Então, no item B era só utilizar a equação fundamental da calorimetria, né? A questão de número 12 era uma questãozinha de acústica, né? Na primeira parte, na verdade, era equilíbrio, né? Funcionava como se fosse equilíbrio de pontos materiais. O restante das forças tinha que ser 0, implicando que a força aplicada pelo dedo seria igual a 2 vezes a componente da tração, no sentido oposto, né? Ó, ele dava o cosseno do ângulo, que a gente utilizava aqui o cosseno, né? E também dava a fórmula da frequência, então era só substituir, nós achávamos a tensão ou tração, né? E igualando na primeira equaçãozinha, a gente chega na força que o dedo tem que aplicar, né? E depois ele já dava a expressão também, que ele queria saber
o aumento, né, da tensão. Então já dava a expressão, era só você substituir e você chegava no resultado também sem muita dificuldade, tá bom? E a 13, uma questãozinha de física moderna, que sempre tem aparecido também, só que ele já dava a fórmula, então bastava a dificuldade, digamos assim, seria você substituir esse F por C sobre lambda aqui, né, na equaçãozinha aqui de Planck, né, e aí você descobria a constante de Planck, tá certo? Depois você bastava utilizar no item B a lei de Snell para encontrar o ângulo que ele pedia, né, daqui, ó, e depois ele pedia para você fazer desenho, ou seja, você tem que estar acostumado fazendo questões, fazendo desenho, porque senão você não consegue resolver como um todo essa questão aqui, né? Então, gente, essa foi a prova, esse foi o nosso comentário, depois vai no Google, escreve FB Comenta, acessa lá, vê questão por questão, mesmo se você tiver acertado, olhe para ver se você acertou todos os detalhes, ver se não acabou acertando, mas no final das contas errando, né? Porque às vezes você acaba cometendo um erro e aquele erro, mesmo aparecendo, por algum motivo acaba dando a resposta correta, mas aí a solução em si está errada, então olhe com calma, veja direitinho, a prova tá boa, a prova tá bacana, né? Tá acessível, então a gente só tem mesmo agora desejar a todos um excelente resultado, ficar aqui no aguardo e na torcida e dizer que muito obrigado pela atenção, gente, até a próxima, valeu, tchau!